sejam bem-vindos a uma nova edição do The Source TV, um espaço para bate-papos e trocas de ideias da Red Hat. Nosso tema de hoje é comunidades, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto são Helder Moraes, Developers Advocate da Red Hat. Oi, Helder, muito obrigada pela sua presença. Oi, Thay, tudo bem? Obrigado pelo convite. E o Rodrigo Ramalho, que é Solutions Architect da Red Hat. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Thay. Uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar esse bate-papo sobre comunidades, eu queria que vocês descrevessem para a gente um pouquinho, explicassem, na verdade, né, o que é a comunidade e descrevessem para a gente o perfil de um desenvolvedor dentro desse espaço. Comunidades normalmente são espaços, grupos que se reúnem por afinidades. Então, seja porque gostam de uma linguagem, de uma tecnologia, de um projeto open source. E as pessoas se reúnem de forma voluntária e para troca de conhecimentos, para troca de experiências. Então, agora em tempos de Covid, esses grupos normalmente se voltaram a ambientes online. E normalmente essas pessoas são profissionais do mercado, né? Muitos são usuários das próprias tecnologias que estão ali discutindo ou estão interessados em começar a trabalhar com essas tecnologias. Então, normalmente, é assim que nasce e é assim que se mantém as comunidades de tecnologias, de usuários, etc. Eu perguntei, pedi para que vocês descrevessem um pouquinho uma comunidade e falassem qual é o perfil do desenvolvedor que participa desses espaços. Então, a gente tem que, geralmente, para você participar de uma comunidade, basta você ter interesse, né? Eu costumo dizer, porque tem muita gente que correlaciona, né? O fato de você ser um desenvolvedor de fato para você poder participar de uma comunidade de software, né? E isso é uma falácia, diríamos assim, né? Porque uma comunidade ela é a contribuição de várias pessoas para um bem comum. Então você pode ser desenvolvedor, você pode ser uma pessoa que sabe documentar um software, você pode ser uma pessoa que sabe testar bem um software, você simplesmente pode ser uma pessoa que ajuda na organização das pessoas que interagem nesse software. Então, eu costumo dizer que uma comunidade é composta muito mais por desenvolvedores, né, e tem espaço para todo mundo. Então, desde que a pessoa esteja curiosa e disposta a contribuir, sempre tem espaço nas nossas comunidades. E não existe barreira geográfica ou qualquer outra questão que impeça alguém de participar, né? Perfeito. O mais interessante dessa experiência é você ter a oportunidade de estar interagindo com pessoas do mundo inteiro de fato, né? Então, aí vira o time zone, vira um desafio, as línguas viram desafios, e tudo isso é muito interessante para a gente estar crescendo como profissional e até mesmo como pessoa, né? Aprendendo sobre várias culturas e novos desafios. E quando a gente fala de comunidades e Red Hat, o que significam essas comunidades para a Red Hat, desde aí da sua fundação até os dias de hoje? Bom, a Red Hat ela nasceu, né? A Red Hat vindo ali do ambiente open source, então a gente pode considerar que ela foi criada a partir de comunidades, né? ali do Linux, né? Que hoje é o RHEL, né? Então, no DNA da Red Hat está essa convivência, essa colaboração, esse DNA mesmo, de viver em comunidade, de trabalhar em comunidade, de colaborar. Né? O open source ele tem muito disso e a Red Hat, em sua fundação mesmo, vive isso de forma muito intensa e muito no nosso dia a dia mesmo. Já faz parte do que a gente faz aqui na Red Hat, esse trabalho de comunidades. Perfeito, só complementando aí, como o Helder falou, eu acho que todos os produtos da Red Hat são open source, né? Então isso é uma coisa interessante. Se você for parar para analisar, a Red Hat é a maior empresa open source do mundo, né? Então a gente tem que todas as soluções da Red Hat, existe uma representação dela, dessas soluções, ou existem uma comunidade ou várias comunidades, né? Dependendo de qual solução a gente esteja falando aí dentro da Red Hat. A gente tem projetos, por exemplo, como um que é bem conhecido, talvez o mais conhecido pelo pessoal, que é o OpenShift, né? Que é uma distribuição de Kubernetes. E se você for olhar por detrás do OpenShift ali, né, existem dezenas de comunidades, né, ali por trás. Então a Red Hat trabalha em estar ajudando a criar essas comunidades, manter
e transformá-la em alguma coisa, em uma solução de fato palpável, uma solução que seja interessante para os nossos clientes, né? Então, todo esse ecossistema de comunidades aí é onde a Red Hat ajuda tanto manter como criar e também, infelizmente, para uma solução dar certo, existem várias comunidades que nascem e morrem ali, né, no sentido de que a gente deu um passo na direção errada, a gente aprendeu com essa experiência de estar criando essa comunidade que não deu certo, a gente simplesmente pega as experiências que foram interessantes e dá um passo na direção certa, né? Então é muito natural que várias comunidades nasçam, ela acaba morrendo ali, a gente cria uma outra em paralelo na direção correta. Rodrigo, você tocou num ponto importante, que é essa questão não só da manutenção de algumas comunidades e do trabalho com algumas comunidades que já existem, como a criação de algumas comunidades específicas também. Eu queria que você e o Helder explicassem um pouquinho desse processo, como é que a Red Hat faz, escolhe se vai criar uma comunidade para determinado projeto ou se vai seguir com alguma comunidade que já existe. Como é que funciona isso? Dos projetos, das comunidades que eu acompanhei até hoje, normalmente foi algo orgânico, né? Então, de novo, né, por afinidades, por interesses, os grupos nascem e os projetos open source muitas vezes nascem assim também. Alguns projetos realmente nascem com uma grande empresa começando, o caso do Quarkus, por exemplo, né, um dos grandes hot topics aí de Java hoje, foi uma iniciativa da Red Hat, mas que hoje, se você olhar lá no GitHub, existem dezenas de participantes ali que não são funcionários da Red Hat, são pessoas realmente da comunidade. Então é algo orgânico que parte de ambos os lados. Pode partir tanto do grande mercado, aí, dos grandes grupos de usuário, quanto de empresas que começam projetos já decidindo fazer isso como open source. O caso do Kubernetes também foi assim. A Google, na verdade, pegou um projeto interno deles e tornou ele open source. Então, inclusive a Red Hat, dos top 5 maiores committers do Kubernetes, 3 são da Red Hat. Então, pode partir de diversas formas, mas sempre de forma bem orgânica mesmo. Eu queria que vocês contassem para a gente quais são as comunidades que a Red Hat está trabalhando hoje, além do Kubernetes que o Helder já comentou. Assim, essa é uma pergunta interessante, sim, porque se a gente fosse fazer, de fato, essa rastreabilidade, né, que nem eu falei, a gente tem soluções aí que são soluções que embarcam em vários subprojetos, né, e às vezes um projeto ele tem um subprojeto relacionado, eu diria que vai fácil aí centenas de projetos, né, então assim, é realmente uma pergunta que eu acho que desafiadora para responder categoricamente qual que é, mas respondendo assim, alguns exemplos mais influentes que eu trabalho mais de perto, né, tem o projeto Streams aí, né, que é baseado na solução do Kafka, como o Helder citou, já também tem um framework que a gente usa bastante para construção de integrações, que é o projeto Apache Camel, né, esse eu tive a oportunidade de colaborar mais a fundo. E, para citar um último, né, a comunidade que a gente constrói em volta do Triscale para gerenciamento de APIs. Então, são só alguns exemplos dessas centenas de comunidades que com certeza tem relacionado a esse nosso ecossistema de soluções. E um dos principais pontos das comunidades são o trabalho de maneira colaborativa, o trabalho conjunto. Quais são os principais benefícios do desenvolvimento de soluções desta forma? Então, eu listaria 3, né? Primeiro, que você ganha uma escala de desenvolvimento que, especialmente nos projetos muito grandes, provavelmente as empresas não conseguiriam manter, né? Se você olhar, vamos pegar de novo o Kubernetes, que é muito grande, a quantidade de committers que tem no projeto ali dá uma agilidade para o projeto inteiro que poucas empresas seriam capazes de manter, né, esse nível de agilidade. E segundo, eu mencionaria que nos projetos open source você tem a diversidade de fato, né? Porque, especialmente, de novo, nos projetos muito grandes, você tem pessoas de diversos países, de diversas culturas, de diversos idiomas, de diversas origens, com diversas experiências, todas elas trabalhando no mesmo projeto. Então, você normalmente tem um projeto que é muito mais flexível, que ele já nasce de uma forma muito mais madura, né, devido a toda essa colaboração diferente que você tem, né, de diferentes aspectos. E em terceiro, é que você
por ser um trabalho, né, para muitos, que ele nasce de paixão, nasce do interesse, nasce da vontade de trabalhar e de ver um projeto realmente ganhando vida, ele tende as contribuições tendem a ser muito mais honestas, muito mais direto ao ponto, constantes, né, nos projetos que ganham aí, realmente destaque no mercado. Você tem um volume de contribuição muito grande e as contribuições tendem a ser realmente muito mais assertivas, né? Então, para mim, esses estão os 3 grandes pontos aí da vantagem de você ter um projeto open source e comunitário, né, por assim dizer. Eu colocaria como qualidade, né, uma coisa que eu sempre faço questão de frisar, é que a Red Hat ela trabalha com um modelo de comunidade, ela trabalha com um modelo open source, simplesmente pelo fato da gente acreditar que esse é o modelo que assim, é o melhor modelo para a construção de tecnologias, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, você consideraria isso ou um sistema de desenvolvimento proprietário? A gente acredita que sempre trabalhando de maneira open source você vai construir uma solução melhor. Então, esse é um ponto que eu enfocaria bem. Acho que também a transparência, né? Acho que até o Helder comentou aí, por ser um modelo aberto, assim, o código está lá, tá aberto, o modelo de produção, de empacotamento e tudo está tudo aberto, assim, basta a pessoa se interessar e ler ali. Então, eu acho que na época que a gente vive hoje, né, onde tem muita politicagem, existe muita corrupção também, eu acho que a gente sempre tem que prezar bastante sobre estar trabalhando de maneira bem open, né, ou seja, o mais transparente possível. E o último que eu gostaria de citar é sobre a democratização do software, né? Então, assim, eu acho que esse modelo que a gente trabalha open source através de comunidades, ele permite com que, basta você ter interesse para você ter acesso ao software, né? Você não precisa pagar para ter acesso ao software propriamente dito, né? Tem muita gente que tem muita dúvida em relação a isso, né? A Red Hat, ela comercializa o suporte ao software, né? Todos os nossos softwares são abertos e 100% open source, né? Então, qualquer pessoa pode ir ali e estar trabalhando com isso, né? Então, eu acredito muito nessa filosofia de trabalho. Sendo um dos elos entre a Red Hat e as comunidades de desenvolvedores, quais vocês diriam que são os principais pontos, podem até ser os mesmos que vocês elencaram agora, que a cultura da Red Hat reflete da cultura das comunidades? Acho que devido à própria origem mesmo, né? Então, exatamente a colaboração, que foi algo que eu sou novo aqui na Red Hat, eu estou há pouco mais de 4 meses, e as poucas vezes que eu precisei, né, fazer algo que precisava da colaboração de mais pessoas, foi algo, parece que saía naturalmente. As pessoas naturalmente ajudam, se puderem ajudar, se prontificam a ajudar, se você precisa de resolver alguma dúvida. Então, assim, há um espírito de realmente colaborar. E é algo que a gente vê muito nas comunidades mesmo. Então, esse é um ponto que eu mencionaria. E o outro é a questão da própria natureza do código aberto, do código fonte aberto, né? Então você todos os projetos da Red Hat estão no GitHub, tem toda já a governança de próprios projetos open source mesmo, ao ponto que você não sabe dizer muita diferença se esse projeto nasceu dentro ou nasceu fora, porque as duas coisas já estão tão simbióticas, né, já ocorrem de forma tão natural, que você vê isso muito no nosso dia a dia. Né? Eu diria que é difícil falar de uma coisa específica, porque assim, eu acho que a Red Hat inteira é o reflexo direto das comunidades. Né? Então, assim, eu acho que a gente na Red Hat está aprendendo todos os dias com a comunidade. É por isso que a gente continua investindo na criação de novas comunidades, mantendo as comunidades exigentes, exatamente para continuar mantendo esse fluxo. Né? Acho que o dia que a gente abandonar o modelo de comunidades, o modelo open source, a gente vai estar abandonando o barco que trouxe a gente até aqui. Né? Então, eu diria que é o contrário. Né? Assim, a Red Hat, a cultura da Red Hat é fluxo direto da cultura ou das práticas que a gente vê na comunidade, né?
E, assim, uma das coisas que eu gostaria de mencionar aqui é que para permitir que as pessoas tenham contato com histórias reais, né, e práticas da comunidade, né, então o que a comunidade tem usado, como que as organizações têm implementado, né, o open source, como que tem implementado o desenvolvimento open source dentro da sua indústria ou dos seus grupos, a Red Hat criou um programa que se chama Open Source Stories, né? Ou seja, histórias open source, onde através de um formato de multimídia, né, a gente documenta a história de grupos, né, seja universidades, sejam cidades, né, que foram revolucionadas, ou todo mundo que participou da implementação da cultura open source através de comunidades para estar revolucionando o seu ecossistema, né? Então, lá a gente tem histórias recentes, por exemplo, de como a cultura open source é usada para criar software, hardware aberto, né? Para criar software aberto, para como que as pessoas têm usado o modelo open source, que não é só para desenvolvimento de código, né? Tem muita gente que associa isso, né? Para revolucionar, para montar um framework de decisão para a organização da sua cidade ou da sua escola, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, recomendo aí para que vocês possam ver, melhor do que a gente que trabalha na Red Hat, são as próprias pessoas que estão que estão utilizando aí o open source e contando suas próprias experiências, né? Então, Interessante você falar desse canal de comunicação e de aproximação que a Red Hat mantém. Voltando um pouquinho para os desenvolvedores, a empresa ela faz algum tipo de evento ou tem algum canal específico voltado para a comunidade? A Red Hat ela tem, eu faço parte de uma iniciativa da Red Hat que chama Red Hat Developers, que é todo o programa voltado, né, a trabalhar, fazer esse engajamento da empresa com os developers. E dentro do Red Hat Developers tem uma iniciativa chamada DevNation, que são eventos que agora são todos online, né, voltados a criar conteúdo, a criar experiências, a criar engajamento técnico realmente com os desenvolvedores. Então, por exemplo, tem o DevNation Master Course, são vários cursos que são feitos no YouTube, abertos online, onde especialistas vão lá e apresentam diversos temas, então Kubernetes, Istio, Quarkus, etc., Tekton. E também tem as DevNation Tech Talks, que são palestras menores, também ocorrem globalmente, né? Então o Master Course, por exemplo, ele acontece em português, em francês, em espanhol, em inglês. As Tech Talks em geral são só em inglês mesmo. Então esses são eventos internos que a Red Hat tem promovido, além das participações em eventos externos também, né? perfeito, assim, eu acho que assim, os funcionários da Red Hat são pessoas que, bom, vieram do open source, né? Então, a nossa empresa é construída exatamente das pessoas que respiram essa cultura, né? E na cultura open source a gente tem muito esse viés de colaboração, né? Então é natural que a gente faça muita participação em meetups, em dojos de programação, né? Ou até mesmo em eventos maiores, né? Um que aconteceu agora recente foi o The Developers Conference, né? Que é muito bem conhecido, é o TDC. Você vê o tanto de Red Hatters que participou da conferência, eu acho que foi aí um número específico, né? E, assim, indo além do escopo de eventos, né? A Red Hat apoia também as comunidades de desenvolvimento através de outros canais, né? Também para citar um outro programa aí que a Red Hat criou, a gente tem um podcast, né? Que foi até premiado aí, que se chama Command Line Heroes, né? Então, nesse podcast a gente conta histórias épicas que a gente fala, né, sobre desenvolvedores, hackers, nerds, geeks, enfim, como esses grupos têm revolucionado o panorama da tecnologia. E com tudo isso, qual que é a opinião do outro lado, né? A opinião das comunidades sobre a Red Hat? Como as comunidades enxergam todo esse ecossistema que a Red Hat ajuda a construir e apoia no dia a dia? Olha, do meu lado, eu consigo falar exatamente por ser um novo funcionário Red Hat, não está ainda tendencioso, né? E por também ter vindo e fazer parte ainda de uma comunidade muito grande. E a visão que as comunidades têm da Red Hat, pelo menos do mundo Java, que é da onde eu faço parte, é a melhor possível, porque
de novo, né, há muita colaboração, há muita troca de conhecimento. As pessoas que a gente lida na Red Hat normalmente são pessoas referências no mercado, então isso é uma coisa que, inclusive, as próprias comunidades veem e falam assim, nossa, na Red Hat as pessoas que trabalham lá então, realmente conhecem, sabem do que estão falando, sabem o que estão fazendo. Então, a vivência que eu tive no meio de comunidades e que eu tenho ainda é a melhor possível, a visão melhor possível em relação ao Red Hat. Eu diria que essa é uma pergunta capciosa, né, para a gente responder, porque eu sendo Red Hat, né, obviamente eu vou falar que essa experiência é muito boa, mas eu acho que assim, cara, você pode perguntar para qualquer um desenvolvedor, qualquer pessoa que está inserida em comunidades aí, né, Red Hat como eu estava falando, assim, a Red Hat é a maior empresa open source do mundo, né? Então, assim, a gente investe muito nas comunidades em geral, né? Então, a gente tem muita preocupação em fazer com que as pessoas sejam bem recebidas nos nossos projetos, que elas consigam colaborar, que elas continuem engajadas naquele projeto, porque como esse é o nosso ganha-pão, né? Esse é o nosso ecossistema, a gente tem todo o interesse do mundo que a gente crie um ambiente favorável para estar favorecendo essa cultura, né? Então, eu acho que as pessoas reconhecem esse esforço, né? Reconhecem esse trabalho, e sempre que a gente fala de open source, eu acho que a galera enxerga a Red Hat com muito bons olhos. Bom, comunidade é um tema muito rico que a gente sabe que a gente poderia ficar aqui conversando por horas, mas eu queria que a gente já fosse se encaminhando para o encerramento desse bate-papo com uma mensagem de vocês para quem está conhecendo comunidades agora ou para quem já conhece comunidade, é um desenvolvedor e está acompanhando a gente aqui nesse bate-papo. Olha, eu diria que tudo isso que a gente conversou se resume a compartilhar conhecimento. E é interessante que compartilhar conhecimento também é algo muito democrático. Porque sempre tem alguém que sabe menos do que você e sempre tem alguém que sabe mais do que você. Então você sempre pode compartilhar o que você sabe. E as comunidades têm tudo a ver com isso. Então, se você ainda não faz parte de uma, eu te diria que isso pode fazer toda a diferença na sua carreira. Então, vê as tecnologias que você usa, os projetos que você usa e começa a se envolver, a ver como que as pessoas se relacionam. De repente você pode aí dar uma virada na sua carreira, nos seus projetos, ao se envolver, se já se envolver ainda mais, e se não se envolve, passar a se envolver. Não, perfeito. Eu acho que só assim tem essa dica da carreira, né? Eu acho que também assim as pessoas têm, principalmente as empresas, né, têm visto como que esse modelo do open source ele acrescenta para a corporação em geral e tem tentado aplicar essa transformação cultural dentro das suas próprias empresas também, né? Então eu acho que também é outro aspecto bem interessante aí também, né? Então o que eu aconselho também, se eu posso deixar uma mensagem, é exatamente isso. Ó, se aproxima de uma comunidade, obviamente escolhe um tema que você já está mais familiarizado, tente buscar engajamento, né? Se não tem nenhuma, procura alguém, pode procurar a gente mesmo da Red Hat, a gente vai te indicar uma comunidade interessante, como que você pode começar a dar esses primeiros passos aí, que eu tenho certeza que você vai ver como que essa cultura, né, onde você pode estar contribuindo aí de diversas formas, pode estar colaborando como o ecossistema como um todo, né? Porque no fim eu acho que se a gente estiver trabalhando de maneira mais colaborativa e de maneira mais juntos, assim, diríamos, a gente vai estar certamente construindo soluções melhores. Helder, Rodrigo, muito obrigada por terem compartilhado o conhecimento de vocês com a gente, as opiniões de vocês. Foi um bate-papo excelente, uma conversa realmente enriquecedora. E a quem estava acompanhando, a gente agradece a audiência, muito obrigada pela visita e a gente se vê em breve na próxima edição do The Source TV. Até mais!